tem 200 mil habitantes. Então tá dando uma galera boa, a galera chegando ainda, a galera... Nossa, isso é clima de campanha roots mesmo, né? Aqueles eventos no boteco aqui. Muito obrigado pessoal do bar por ter nos recebido também. Agradeço demais aqui a abertura do espaço. E nesse ponto eu começo o nosso bate-papo tentando nos situar, né, como pessoas na história, né? O que é se nos situar como pessoas na história? O que nós estamos fazendo, onde nós estamos, onde nós queremos chegar? E aliás também por que nós estamos aqui, tá? Eu estou aqui no meio de Santa Catarina, e acho que aqui é bem na meiuca do estado, certo? Numa região e num estado que em grande medida não é lido pelo restante do Brasil como parte integrante do Brasil. Tá? Eu falei isso lá em Chapecó, mas eu vou aprofundar hoje um pouco aqui. Vocês não são percebidos pelo Estado brasileiro, pela cultura dominante do Brasil, como brasileiros. Quando, né, a gente pega um exemplo muito clássico, a abertura da Copa do Mundo, quando a gente vê ali a abertura, o que nós temos? Elementos do Rio de Janeiro, tinha uma favela cenográfica, a gente tinha também elementos da Amazônia, alguma coisa do Nordeste, e você vai ver que nem São Paulo, mesmo sendo, vamos dizer, o município mais importante do Brasil, e o estado de São Paulo, o estado mais relevante em termos econômicos e populacionais, nem esses lugares estavam representados. Quanto mais vocês. Vocês foram completamente esquecidos. Talvez alguém deve ter botado, sei lá, um chimarrão para representar um gaúcho, né? A única que tinha era Gisele Bündchen, né? Oi? A única que tinha era Gisele Bündchen. Sim, mas né, era apenas uma licença. Nas Olimpíadas, vieram 2016 e mesma coisa. Quando a gente pega aquele meme da soberania do Lula, o Soberania Starter Pack, né, que foi um tema recorrente aí ao longo do último ano, mesma coisa. Vocês não são retratados como elementos de uma nação soberana. Vocês são tratados como seres meio alheios ao Brasil, o verdadeiro Brasil. E, inclusive saiu um meme agora, um vídeo do Porta dos Fundos que está rodando, falando sobre a fundação de Brasília, como tiraram o Rio, a capital do Rio de Janeiro, levaram para Brasília, e aí, né, eles estavam simulando ali com o Gregório do Viver e uma turma. Ah, não, pra onde a gente vai levar? Ah, que tal levar para a Amazônia? Não, tem mosquito. Ah, que tal levar para Araçatuba? Ah, não, Araçatuba não dá. Que tal levar para Goiás? Goiás é uma boa, hein? Vamos levar para Goiás. Alguém falou, e que se levar lá para o sul, para Santa Catarina, os caras? Aquilo lá nem Brasil é. Então, de acordo com a propaganda oficial e com o Brasil oficial, vocês não existem. Agora, de acordo, e este é um ponto que é muito importante, de acordo com a Receita Federal, vocês existem muito. Os impostos são coletados de vocês, o Estado brasileiro está presente para fazer esse trabalho de recolhimento dos seus recebimentos, envia para Brasília, delibera e aí distribui para os brasileiros de verdade, que não estão aqui. E vocês estão vivendo essa sequência, vocês ficaram alheios a isso por muito tempo, certo? Vocês ficaram alheios, porque vocês foram tocar a vida de vocês, porque a história do colono, a história do imigrante, isso está muito presente no interior de São Paulo, isso está muito presente no Paraná, isso está presente no Rio Grande do Sul. A história do colono e do imigrante é seguir sua própria jornada e sua própria aventura. Você vê que os colonos lá do Rio Grande do Sul, eles colonizaram uma parte do oeste aqui de Santa Catarina, subiram lá para Cascavel, no Paraná, aí foram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, subiram lá para o Nordeste, chegaram em Imperatriz, do Maranhão, uma parte foi lá para Rondônia, teve gente que foi para Roraima. Ou seja, este processo do imigrante, do desbravador, é um processo vivo que existe na alma de muitos brasileiros que simplesmente, eu volto a colocar, não ligaram por não serem retratados por nada, porque eles estavam tocando deles, que é o sintoma do trabalho de vocês. Vocês tocaram de vocês, foram tocando a vida, organizaram cooperativas, organizaram seus próprios sistemas de financiamento interno, organizaram suas soluções que fizeram, mesmo propriedades pequenas, terem grandes produções, utilizando o trabalho cooperado. Criaram, através das cooperativas, empresas agroindustriais. Com base nisso, colocaram os filhos nas faculdades. Alguns foram trabalhar na área de serviço, outros foram trabalhar com indústria, outros prestaram concurso. As pessoas ascenderam socialmente. E aí esse Brasil foi apenas votado ao longo dos anos pela Receita Federal. Ele foi ignorado pelo Brasil oficial. Eu volto a repetir, para o Brasil oficial, vocês não existem. Vocês são no máximo CPFs. E chegamos aí à década passada, a década em que aqui, em especial aqui, o Paraná, Rio Grande do Sul, está eternamente numa crise econômica, sejamos sinceros. Nossos amigos de hoje têm muitos problemas que a gente precisa trabalhar ali com eles. Mas vocês no Paraná, vocês ficaram numa boa condição. E eis que o antipetismo, que sempre teve votos aqui, assim como teve votos no meu estado, São Paulo,
O antipetismo para de ser apenas uma negação do PT e ele começa a ganhar um rosto. Vem as manifestações, surge o Movimento Brasil Livre, o MBL, essas manifestações derrubam o PT, e aí surge um homem, o Bolsonaro, e a turma daqui falou, puta, esse cara é que nem eu. Veja como o bolsonarismo, em alguma medida, foi importante para as pessoas do Sul. Foi a primeira vez que o Fernando falou, não, vocês são parte do Brasil. Tanto que é aqui no Sul, especialmente aqui em Santa Catarina, que eu vejo mais bandeiras do Brasil nas casas. E não deixa de ser muito louco que na representação oficial do que é o Brasil, é uma favela no Rio de Janeiro, algumas coisas na Amazônia e alguma coisa no Nordeste. Não há bandeira nenhuma lá. Mas há a bandeira do Brasil aqui. Há uma vontade muito grande em construir Brasil por parte de brasileiros que não são vistos como brasileiros. Vocês não acham isso paradoxal? Isso é muito louco. E aí o bolsonarismo ficou grande aqui, e a gente tem que entender, porque a gente tem que ser generoso com os pais de vocês. Os pais de vocês construíram, ralaram e trabalharam e falaram, pô, agora eu quero ver o fruto do meu trabalho como nação. E eu não sou reconhecido. Mas, pô, mas parece que esse capitão aí me reconhece como parte disso. Porque parece que o sistema de valores dele é o mesmo que o meu. E foi isso que as pessoas falaram, ele é cristão, ele é patriota, ele é de direita, ele não é vagabundo. A única coisa que a galera não se ligou é que ele não era nada disso. Tirando esse ponto, as identificações simbólicas estavam acontecendo, não estavam? O pessoal tá aí, eu sou trabalhador, eu sou cristão, eu gosto do Brasil, eu não gosto de vagabundo. Tá perfeito, eu sou como esse cara. Ele é literalmente eu. Pois bem, essa identificação começou a gerar esse senso de pertencimento, e não foi à toa que os sulistas foram os mais ávidos em apoiar o Bolsonaro até os momentos mais insanos do Bolsonaro. A quantidade de sulista que ficou na frente de quartel, galera, cruzou qualquer limite do aceitável. Muita gente. Mas assim, se for rodar Santa Catarina inteira, a quantidade era gigantesca. E assim, aquelas pessoas estavam acreditando, que as urnas foram fraudadas, 2, que aqui ia virar comunista, 3, que vocês iam comer os próprios cachorros, certo? Havia uma tese da comida de cachorro. 4, de que ia ser todo mundo preso. 5, que a China estava encostando um porta-aviões já aqui na porta. Então, aquelas pessoas foram levadas a um nível de neuroticismo e ilusão muito grande e foram usadas como bucha de canhão. E aí, talvez os sulistas aprenderam uma coisa sobre ser brasileiro. Os catarinenses, muito. Que no fim do dia o político vai te usar e vai te cuspir, como sempre, como fazem no Maranhão, como fazem na Bahia, como fazem em São Paulo, como fazem no Rio. E aí vocês persistiram, o Lula ganha, e vocês persistiram trabalhando e a vida vai rodando. E aí a gente precisa reentender que, com a traição do bolsonarismo, com o fracasso do bolsonarismo, mas com o sentimento de que vocês precisam ser vistos como Brasil, vocês têm um papel a construir nessa sua relação com o Brasil oficial. E aqui estamos nós hoje à noite. Por isso que eu queria fazer esse processo de nos situar ao longo da história, ao longo do tempo. O que é que nós estamos fazendo juntos? Nós estamos criando um projeto para um país que precisa fazer sentido para todo mundo. E o Brasil não faz sentido para todo mundo. O Brasil não faz sentido para vocês. E se eu olhar direitinho, até a galera do Maranhão, nas cidades pequenas que eu visitei, que vivem de Bolsa Família, o Brasil também não faz nenhum sentido para essas pessoas. Eu vou dizer que mesmo lá em São Paulo, o Brasil já não faz sentido nenhum para mim. A ideia da Federação Brasileira é uma mentira que ela é sustentada apenas com uma propaganda maluca, que vende os nossos vícios como se eles fossem as nossas virtudes, que vendem os nossos defeitos como se fossem as nossas qualidades. Eu não sou a bosta de um favelado. Eu não quero viver numa favela. O cara que mora na favela não é um bosta de um favelado. Aquelas pessoas precisam desesperadamente serem vistas como brasileiras. E nós precisamos resgatar o que há de melhor em nós, senão todos nós vamos favelizar nossa mente. Eu não quero que o Brasil seja o país da favela, da bunda da Anitta. Eu não quero que o Brasil seja o país do auxílio. Eu não quero ser visto como um indígena de cocar perante o mundo. Eu quero ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu quero ver um país em que todo mundo possa andar na rua sem ser roubado. Eu quero ver um país em que as pessoas tenham moradia, que as pessoas possam morar em casas dignas, que elas possam ter bairros que as pessoas conhecem os nomes das outras pessoas e possam confiar umas nas outras. Eu quero ver um país em que os impostos sejam justos. E eu quero viver num país, e aí vem a grande ambição, que aqui parece assim, aquela coisa singela, não, eu quero ver um país que eu possa ser feliz, eu não quero só ser feliz. As grandes nações da história não se preocuparam em ser feliz, elas se preocuparam em estar na história construindo o nome do seu povo. Imagina se a preocupação dos romanos fosse ser feliz, se os gregos estivessem lá com os
persas na porta deles. Não, eu quero ser feliz. Alguns até queriam. Nós temos que ser, e a federação só vai fazer sentido, se nós formos uma das 5 nações mais importantes do mundo. E é isso que eu vim propor para vocês aqui. Nós precisamos ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Que significa estar junto com China, Índia, Estados Unidos e Rússia, decidindo o que importa. Em termos de tecnologia, em termos de armamento, recursos humanos e recursos naturais. E eu digo mais, se nós não formos uma das 5 maiores nações do mundo, o Brasil tem que acabar. Porque o Brasil não fará sentido nesse dia. E mais, o Brasil não sendo uma das nações mais poderosas do mundo, ele não vai ter como se defender dessas outras nações. Nós estamos lotados de recursos naturais, nós temos água, nós temos terra abundante, agricultável, nós temos um território em um ponto estratégico para o mundo, um ponto de passagem entre o Oriente e o Ocidente, um território que não está distante de uma África que vai ser um grande reservatório de população para o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Em resumo, nós temos que ter grandes ambições. E essas grandes ambições só serão levadas à frente, coloquem na cabeça, se a mesma mentalidade pioneira que os avós de vocês tiveram, que os bandeirantes lá de São Paulo tiveram, que os sertanejos no Nordeste tiveram, se essa mentalidade pioneira for um espírito nosso, e se as qualidades que estão presentes aqui no estado de vocês foram entendidas como qualidades que o resto do Brasil tem que se espelhar. Eu não falei desde o começo que o Brasil nega vocês, e só se lembra de vocês na hora de cobrar imposto? O Brasil tem que se espelhar na forma de viver nas cidades de vocês. As cidades de vocês são melhores do que as cidades do Brasil oficial. As relações sociais entre vocês são melhores que as relações sociais do Brasil oficial. As ruas das cidades de vocês são melhores, as empresas de vocês são melhores, a forma de conviver socialmente são melhores. Tudo isso é melhor do que o Brasil oficial, do que o soberania starter pack. Até porque vocês são muito mais soberanos do que um país que vende a própria fraqueza para o mundo. Que vende, olha, eu tenho um cartão do Bolsa Família. Vocês são muito mais soberanos por não dependerem do Bolsa Família. Vocês construíram na base do trampo, do trabalho, a sua própria soberania individual e a soberania coletiva das suas famílias e das suas cidades. Portanto, o desafio que a gente tem que ter aqui é, o Brasil tem que ser mais Santa Catarina. E o que eu estou propondo com a fundação do Partido Missão é fazer com que os outros estados do Brasil sejam mais Santa Catarina. E menos Maranhão. É isso, e menos o Maranhão, porque a nossa luta é o seguinte, a classe política brasileira quer que a gente seja um gigantesco Maranhão. E eu achava antigamente, o que eu acabei de falar agora era mera propaganda. Tipo, os políticos querem deixar você sempre na ignorância. É mentira. Eu estava errado. Os políticos realmente querem viver no Maranhão. O modelo político perfeito para você ser um político do centrão brasileiro é o modelo maranhense. A população não te cobra, você vive de recursos econômicos extraídos de outros lugares, você não precisa lutar para enriquecer a própria população. A população realmente fica ignorante, inerte. Você fica num jogo de cobrança mútua e você rouba e não tem judiciário para te cobrar. Ou seja, o Maranhão é o modelo político perfeito para político vagabundo. E o Brasil está numa tendência de maranhização e não de Santa Catarinização, vocês entenderam? O Brasil nos tribunais de contas, o Brasil nas nomeações no STF, o Brasil no Centrão, o Brasil na presidência do Senado. Quando vocês olham aquele Alcolumbre, ele não tem nada a ver com vocês. O Alcolumbre representa o Brasil do Centrão, o Brasil mais sórdido, o Brasil mais vagabundo que tem. Portanto, a gente está se maranhanizando. Quando o processo tem que ser o completo inverso. A gente tem que ficar mais próximo das cidades de vocês. As cidades de vocês são melhores do que o restante das cidades do Brasil, ponto. Ai, mas não tem o nosso samba no pé. Foda-se o samba no pé. Eu tô cagando pra merda do samba no pé. E vocês têm que cagar pra merda do samba no pé. Porque não é samba no pé que paga a conta, e não é samba no pé que faz sua vida ser digna. Não é samba no pé que evita ter morador de rua. Não é samba no pé que evita ter um bandido te assaltando. Não é samba no pé que faz a fila do SUS andar. Não é samba no pé que aumenta a porra dos índices, não só econômicos, mas sociais do IDH. IDH não é samba. Foda-se a merda do samba, foda-se a merda dos elementos que são usados para justificar que outros brasileiros vivam na merda. O IDH de várias cidades daqui de Santa Catarina é acima de 0,8. Eu quero que o resto do Brasil tenha IDH acima de 0,8. Portanto, o papel de vocês, e esse é o papel que vocês têm que convencer os seus pais,
É um papel muito louco. Eu tenho que falar para os pais de vocês, eu quero que o Brasil seja igual a você, pai. Eu quero que o Brasil seja igual a você, mãe. E você tem que fazer isso junto comigo, combatendo uma classe política de fora que está roubando a gente. E pior, uma classe política daqui de dentro do estado de Santa Catarina que acha que a nossa luta é enfrentar o comunismo. Vocês entenderam a lógica disso aqui? Vocês aqui elegem pessoas que estão indo lá em Brasília enfrentar o comunismo. Cara, o Alcolumbre não é comunista. O Alcolumbre não é. Não há nenhuma discussão sobre materialismo histórico dialético lá em Brasília acontecendo. Não há nada disso. Há apenas roubo puro e simples. Ah não, mas pô, o Zé Trovão está indo lá. O Zé Trovão não está indo enfrentar o comunismo. Ele está indo maranhanizar o estado de vocês. Tá? Ele vai ajudar vocês a ficarem mais Maranhão. Que é isso que todo político malandro faz. Então a nossa revolução, e a revolução que vocês têm que fazer aqui em Santa Catarina, que é o que eu preciso de vocês, eu preciso de vocês engajados com energia, eu preciso de material humano de alta qualidade para lançar candidato. Eu preciso de vocês engajando e trazendo as pessoas, primeiro os melhores, as pessoas nas posições de topo, seus amigos, lideranças em igrejas, em todos os lugares. E terceiro, um entendimento geral, que a nossa guerra é uma guerra pelo Pacto Federativo, em fazer os estados que estão trabalhando menos e que estão rendendo menos para a União, começarem a pagar a conta deles para sobrar dinheiro para vocês e gerar modelos de governança e administração ao redor do Brasil para que as cidades ao redor do Brasil fiquem parecidas com as cidades de vocês. Aí sabe o que vai acontecer no final? Aí sobra dinheiro para vocês terem estrada aqui, que aqui, infelizmente, por mais que não seja o desastre que eu vi em outros lugares do Brasil, as estradas não são condizentes com a produção de vocês. Ferrovia que vocês precisam ter desesperadamente. E o resto, meus amigos, sendo muito sincero, o resto vocês se viram, como se viraram ao longo de toda a vida de vocês. Se a gente passa a nossa agenda econômica de competitividade e de redução de gastos do governo, os juros vai cair. Com os juros caindo, vocês vão saber investir nas empresas de vocês, ou vocês vão saber investir na vida pessoal de vocês, na qualificação profissional de vocês. Com impostos menores também sobra dinheiro no bolso de vocês. Com energia mais barata através de investimentos que a gente vai fazer em infraestrutura, também vai ficar barato o custo Brasil. Com mais estradas e com mais ferrovias, vocês vão poder escoar a produção. Com leis mais simples para abrir e fechar empresas, para contratar e demitir pessoas, as empresas vão poder investir mais, construir novos produtos, aumentar a cadeia produtiva, ter mais complexidade na produção, coisa que já vem acontecendo aqui. Em resumo, se deixar vocês trabalharem, vocês vão se virar. Aí eu dou uma estradazinha aqui, arrumo um portozinho ali no final, a ferrovia funciona e vocês não vão ter nem os processos e problemas migratórios que existem aqui. E vocês vão ser vistos e entendidos pelo resto do Brasil como exemplo de um Brasil que dá certo. E um lugar que a gente tem que se orgulhar, não só por conta da Receita Federal, mas também dos símbolos nacionais. Tá? E é este o objetivo que tem que ser construído aqui. É como Santa Catarina serve um projeto de Brasil sendo Santa Catarina. Porque o Brasil precisa ser mais como vocês. E eu estou falando isso para onde eu vou ao redor do Brasil. Alguém já viu as entrevistas que eu dou? Quando eu preciso falar, às vezes, com um radialista, lá no Ceará que tinha um radialista petista que falava, não, vocês foram privilegiados lá no Sul. Eu falei, primeiro, eu sou do Sul, sou do Sudeste. 2, não foram privilegiados. Não houve nada disso. Desde os anos 40 e 50 tem sudênio, tacaram dinheiro para a elite política do Nordeste que só vive de explorar a própria população. A população do Nordeste é explorada e não tem meios de reagir, que é a parte que mais assusta. As pessoas não sabem nem como reagir porque os políticos são tão poderosos, aquelas famílias estão no poder há tanto tempo que as pessoas nem sabem como andar. E pior, a política, a velha política está cheia de grana, nunca teve com tanto caixa e com tanto cargo. Se você discorda de um político local, numa cidade do Maranhão, numa cidade do Piauí, você primeiro, antes de tudo, é comprado. E ele compra umas consciências de todo mundo da maneira mais tranquila. É essa a revolução que a gente tem que tocar. Alguém já viu aqui minha proposta de revolução de reforma administrativa no Brasil, com lei de responsabilidade gerencial, para obrigar a ter indicadores nos municípios, indicadores de desempenho? Levanta a mão quem ouviu falar isso alguma vez. Legal. Isto é uma revolução maior do que a parte de segurança pública. Isso é maior do que a revolução na parte de segurança pública, maior do que a reforma de competitividade, maior do que a reforma fiscal, maior do que o super plano que a gente tem para colocar a inteligência artificial na administração pública, na saúde pública, na parte de educação, a nossa reforma que entregue novamente ou torne o poder para os professores, que estabeleça metas de desempenho. A gente alterar um modelo político brasileiro com metas de desempenho
é acabar com esse sistema político na base que vive de tirar de quem está trabalhando e dar para quem não está trabalhando. Essa é a lógica, uma lógica de expropriação, é o extrativismo cultural que ele falou. Nós temos esse modelo de extração. Os políticos se orgulham de tirar o dinheiro de vocês e mandar esse dinheiro direto para o prefeito de Bacabal, lá no Maranhão, não fazer nenhuma pelas pessoas dali. Nem ver um horizonte de fazer Bacabal arrecadar e crescer. É esse o modelo que a gente precisa acabar. Nós precisamos tocar essa revolução. Esse é o problema do Brasil. E toda vez que eu viajo, eu vejo e falo assim, é esse o problema. Cara, mas o Xandão é um problemaço. STF é um baita problema. Mas esse problema é maior. Porque esse problema é sistêmico. O STF com superpoderes começa em 2012, vai subindo, perde os poderes na Lava Jato e ganha os superpoderes no Bolsonaro. Mas não havia esse STF superpoderoso antes do julgamento do mensalão. Quem está aqui sabe. Agora, o centrão superpoderoso, a compra de votos, a cooptação das pessoas, isso existe desde o Brasil colônia. Isso é a regra do Brasil. E essa é a bagaça que a gente tem que mudar, senão, eu vou colocar aqui, não vale a pena morar aqui. Não vale. O pacto brasileiro não vale a pena. Se isso não for corrigido, morar aqui não vai fazer sentido para nós brasileiros. Então a gente precisa corrigir essa bagaça. E essa correção é necessária, e isso aqui é uma convocação para uma guerra geracional. Porque aí nós somos a geração que tem que fazer isso. Ou nós vamos só sentir as consequências dos impostos altos que vão ficar no nosso lombo, do dinheiro caro, que vai impossibilitar a gente de investir e construir qualquer coisa nas nossas vidas. A maior parte de vocês, em condições normais de temperatura e pressão, se o Brasil continuar assim, não vão conseguir comprar uma casa. Não vai conseguir ter um negócio sério. Ainda mais com a IA chegando e a revolução técnica que está vindo aí, que vai ser extremamente concentradora. Então o jogo que vai ficar é, vocês vão pagar uma previdência impagável, vocês não vão ter condição de construir patrimônio, não vão ter condição de construir nenhum grande sonho, vocês vão ser párias trabalhando como escravo para que político cretino, empresário ladrão e gente do alto funcionalismo vive uma vida de nababo, saia com grandes prostitutas, viva em grandes festas e no final diga quem pode ser brasileiro e quem não é. Eu quero ir para a guerra contra essa gente, isso aqui é uma convocação. Muito obrigado, meus amigos.